Pai, tenha misericórdia de nós. O texto que vamos ler, Senhor Pai, mostra, Senhor Deus, a facilidade que temos, Senhor Deus, de, oh Deus, realmente não ouvir a Ti. Nós queremos, Senhor Pai, que esta manhã, Senhor Deus, não seja colocada como um peso sobre, Senhor Deus, nossa responsabilidade, mas que seja um deleite dos nossos corações, ó Deus, sermos direcionados pela Tua Palavra a enxergar, Senhor Pai, aquilo que é necessário em nós mesmos e, Senhor Pai, nos inclinarmos diante da Tua majestade, tirarmos as sandálias dos nossos pés, Senhor Deus, contemplarmos Tua santidade e então, Senhor Deus, sermos transformados pela Tua Palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Ontem eu estava lendo o livro de 1 Samuel e há em todos nós um mecanismo que ou ele é desligado e desmontado pelo poder de Deus ou a nossa ruína será certa. Então 1 Samuel capítulo 15, a partir do verso 23, nos conta uma conhecida história, diz assim: então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver posto Saul como rei, porque deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda noite clamou ao Senhor. E madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se a Samuel dizendo: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si mesmo uma coluna. Então, voltando, passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, cumpri a palavra do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este aos meus ouvidos, e o mugido de vacas que eu ouço? E disse Saul: de Ameleque os trouxeram, porque o povo poupou ao melhor das ovelhas e das vacas para oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse-lhe: fala. E disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel. E enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente a esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Por que, pois, não deste ouvido à voz do Senhor? Antes te lançaste ao despojo e fizeste o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvido à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas mais o rei em Israel. Saul é o primeiro rei de Israel, não é? O povo de Israel sempre teve um desejo de ser como as outras nações, o que é um perigo que sempre está correndo em nossas veias. Agora Saul, como a gente vê, à medida que a gente prossegue na história, vai se tornando um tirano abusivo, um tirano sedento de poder, cuja vida desce. Tudo que a gente vê na vida de Saul é descer um degrau e depois outro degrau, e até que ele chega a uma trágica ruína. Mas não é assim que ele começa, não é assim o início de Saul. Se você voltar e ler as primeiras partes da história de Saul, em 1 Samuel 8, 9, 10 e 11, você verá que ele é um sujeito muito decente, é um sujeito que a princípio nós olhamos e ele é admirável. Na verdade, mais do que isso, ele é um sujeito atraente, não só fisicamente, como
ele é descrito, mas em muitos lugares ele é mesmo cativante. Não é? Em 1 Samuel é o lugar onde na celebração, na reunião em que Saul deveria ser ungido rei, ele se esconde atrás da bagagem. Quando Deus, através de Samuel, estava falando quem seria o rei, ele estava tão retraído, ele se achava tão impróprio, que a Bíblia diz que quando falaram a respeito de Saul, onde é que ele estava? Ele estava escondido atrás da bagagem. Ele estava se esgueirando, se escondendo, e ele se sente então indigno e humilde. Ele está se escondendo, mas nós também sabemos que, além do fato de que ele era muito, a princípio, assim, quando ele assumiu o reinado pela primeira vez, muitos oponentes se levantaram. Quando ele foi ungido rei, porque ele era da tribo de Benjamim, e porque ele não era ninguém em que as pessoas viam nada a princípio de real, apesar da aparência dele ser um homem bem mais alto que os outros homens e forte, não achavam nele dignidade para ser rei. Então ele começou a acumular adesões por causa da unção de Samuel, e quando ele pôde, quando ele estava forte, propuseram a ele matar, se livrar de todos aqueles que se opuseram a ele como rei. E ele foi misericordioso, ele disse: não, de forma nenhuma nós traremos tristeza, ou usaremos de força para eliminá-los. Deus fez coisas grandes, vamos celebrar, vamos deixar eles se unirem a nós. E então ele é um personagem muito atraente. Não só ele mostra humildade inicialmente, como ele não mostra nenhum desejo de se vingar ou de retribuir o mal que parte daqueles homens fizeram a ele. Então você vê, ele é um personagem indecente. No entanto, ele acaba caindo em uma espiral absolutamente terrível, e ele nunca para de descer um degrau a mais, um degrau a mais. E a questão é como isso acontece. Essa é uma questão extremamente relevante. Se você ler os livros nas décadas de 60, 70 e 80, os círculos da intelectualidade falavam a respeito do mau comportamento, basicamente como um produto das condições sociais. Quando os anos 90 chegaram e houve uma limpeza étnica na Europa, não é? O continente com mais nações desenvolvidas, e na África houve também limpeza étnica, e o terrorismo após o ano 2000, enfim, e o teor do pensamento secular, da elite secular, por exemplo, representado por Edward Hodenstein, que escrevia para o New York Times, um crítico brilhante em várias áreas, né, culturais, e ele vai dizer que, e ele tem dito desde que aconteceu o grande atentado terrorista, não é? E ele diz que os pensadores começaram a dizer que não é possível explicar a maldade humana, mesmo no humanismo galopante deles. Não se podia reduzir a violência, as atrocidades a fatores sociais que acabavam por banalizar o sofrimento, a perda das vítimas. Dizer que tudo aquilo que aquelas vítimas sofreram foi apenas porque as pessoas que fizeram aquilo foram fruto de condicionamentos sociais. Mesmo entre a elite de pensadores como ele, começou a escrever a respeito de uma maldade muito mais complexa que há no ser humano, que não pode ser explicada como se explicava de uma maneira mais
artificial, pueril, rasa, que não toca realmente no problema do mal, no coração do homem. E ele disse ser uma explicação do mal completamente inadequada. E, rapidamente, Rothstein, nos últimos anos, diz que nós temos que descobrir como pessoas normais e decentes, do ponto de vista dele, não é o bom como Deus define, mas como um homem totalmente secular define, como pessoas normais e decentes, não pessoas com problemas mentais, não pessoas horrivelmente distorcidas por alguma coisa, pessoas comuns podem cair profundamente no mal, não é? E não há questão mais urgente do que como elas se tornaram capazes de ir tão longe, ele diz, e nós não temos recursos ainda para sondar essa maldade, porque todas as nossas teorias sobre o homem, sobre a psicologia do homem, estavam indo numa direção que não explica o que o homem é. Uma das respostas a essa pergunta está bem aqui, quando nós olhamos para Saul e vemos sua capacidade de se enganar. Uma profunda capacidade de enganar não os outros, mas de enganar a si mesmo. E a gente quer olhar para essa passagem e vermos isso. A grande capacidade que todo homem natural tem de auto-engano. E a estrutura do auto-engano em nossa alma, em nosso coração, em nossas mentes. E então é óbvio, a solução, a única solução para o auto-engano. Então, a habilidade do coração humano de enganar a si próprio é uma habilidade nata, profunda, e de esconder a verdade de si mesmo, e que é uma das respostas a essa pergunta incrivelmente relevante, a ponto que às vezes, lendo esses autores, você vê questionamentos mais profundos do que, infelizmente, entre cristãos de maneira geral, que expressam nossa cultura de uma maneira mais rasa do que essas pessoas e esses pensadores sondaram, não é, a nossa cultura. Então, a capacidade do auto-engano. Saul recebeu uma orientação de Deus. E o versículo 18 resume o que foi. Estava já no início do capítulo 15, e o verso 18 resume isso, deixa a gente entender brevemente. Os amalequitas eram uma tribo, um reino vizinho, e Deus disse a Saul: eu quero que você se envolva numa batalha, numa guerra. E enviou-te o Senhor a este caminho, e disse: vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Então, os amalequitas eram um povo violento, não é? Se você conhece a história aqui, eles eram propensos à violência extrema, não é? E eles fizeram diversas atrocidades. E Deus disse: eu quero que você se envolva numa batalha, Saul, com os amalequitas. Chegou o momento do meu julgamento, chegou o momento do meu juízo sobre eles. E as atrocidades que eles fazem, quando você os derrotar, eu não quero que você deixe nenhum animal vivo, nenhuma pessoa viva. Quando você os derrotar, não quero que você deixe uma pessoa ou mesmo um único animal vivo. Em vez disso, como você viu no texto, o que Saul fez foi guardar o melhor do gado, que era a riqueza dos amalequitas naqueles dias. Não é? Você não tinha bancos, um sistema financeiro onde você guardava o seu tesouro, todo o despojo que eles iam juntando das suas várias guerras e pilhagens, se transformava em gados, em coisas assim. E eles podiam ter alguma moeda, mas a riqueza maior eram em posses como essa. Então, basicamente, ele manteve o melhor.
daquilo que aquele povo tinha, ao poupar seus rebanhos, e também manteve o rei dos amalequitas como prisioneiro contra a clara instrução que Deus disse. E quando você ouve a direção de Deus a Saul, vá para a batalha e não deixe uma única pessoa ou animal vivo. É natural, né? Hoje em dia, que a gente responda: ó, que coisa terrível, não é? Não vai sobrar nenhum amalequita, homem, mulher, nenhum animal. Todos nós temos que olhar para cada pedaço do texto bíblico dentro do contexto e do contexto cultural em que está inserido. Se você sentar aqui de uma forma muito etnocêntrica e apenas desenhar, em vez de colocar o contexto cultural em que a história está acontecendo e trazer simplesmente para nós, você perde a sabedoria, a genialidade do que Deus está dizendo para nós. Aqui está o que ele disse a Saul: eu quero que você vá para o campo de batalha. Isso é um juízo. Os amalequitas, durante muito tempo, têm juntado sobre si juízo. E chegou o momento do meu juízo cair sobre eles. E você vai ser um instrumento do meu juízo. Isso será um ato de justiça, não um ato de imperialismo. Você não vai fazer a mesma coisa que os amalequitas fazem. Os amalequitas atacam os povos para pilhar, para enriquecer. Eles atacam os povos para roubar. Você não vai fazer isso. Você vai ser um instrumento da minha justiça sobre o pecado dos amalequitas. O que ele está realmente dizendo é: como você lida com um grupo de pessoas que estão saqueando, como os amalequitas viviam de fazer isso, que estão cometendo atrocidades quando eles saqueiam e matam, destroem as cidades, matam os habitantes, estupram mulheres, e eles estão destruindo pessoas, eles estão assassinando grupos inteiros. Como você lida com um grupo assim? Bem, você lida com a força. Deus diz a Saul: não quero que você use a força como os amalequitas usam a força. Eles usam a força para pilhar, eles usam a força para enriquecer, eles usam a força para oprimir. Não vou permitir que você use a força contra os amalequitas como uma fonte de lucro, como eles fazem. Eu não vou permitir que você tome escravos para te servir. Eu não vou permitir que você leve o gado e o capital deles adquirido daquela forma torpe. Não permitirei que você ganhe um centavo com essa batalha terrível. Isso será um ato de justiça. Não é? É como se o cálice da minha ira contra eles tenha chegado ao topo. Então eu não vou permitir que você ganhe um centavo, porque você não é um amalequita. Você não faz o que os amalequitas fazem. E aqui está o que Deus está dizendo. Praticamente todas as nações, sempre que vão para a guerra, dizem que vão por causa da liberdade, da justiça. Mas muitas vezes não é verdade, não é? Muitas das vezes tudo que está em jogo é algum tipo de riqueza. Deus está dizendo: é assim que os amalequitas viveram, é assim que eles agiram o tempo todo. Eles estavam sempre envolvidos em atrocidades, em violência, e eles estavam sempre movidos por um desejo de ganho. É assim que eles fizeram. E eu não vou permitir que vocês se transformem nos amalequitas. Esse será um ato de justiça. Essa é uma forma de lidar com a injustiça. Você não vai lucrar um centavo com isso. Você não vai engordar 1 grama. Israel não vai engordar 1 grama através disso. Mas Saul fez de maneira diferente do que Deus tinha dito, não é? É como se Saul tivesse se tornado, quando ele agiu assim, se tornado um amalequita, não é? Primeiro fica evidente, não é, de que a ideia de que grandes males
não são parados sem que haja uso da força é algo que não tem nenhuma base naquilo que a Bíblia diz. Você não para violências como Hitler ou na sociedade simplesmente, sei lá, como discursos. Muitas das vezes parar o homem em suas atrocidades, em sua violência, exigirá que a força seja usada da maneira adequada. Muitas pessoas tentam encontrar na Bíblia um pacifismo, o que não tem nenhuma base bíblica e nem funcionará no todo de uma sociedade caída. A ideia de que você podia trocar a polícia, por exemplo, por só, sei lá, assistentes sociais, é uma ideia tola que só aumenta a violência, não é? E estimula o mal, porque é preciso haver algo que contenha o mal, que use força, que use poder para isso. Você pode ser muito condescendente com o mal e com quem perpetra o mal, mas quando você faz isso, supostamente por amor, você está condenando um monte de pessoas a serem vítimas desse mal. É um amor estranho, em que protege o criminoso e não protege as vítimas do criminoso. Isso é o oposto do que o caminho da palavra de Deus aponta. Deus disse que esse era um problema que Saul estava, apesar disso, correndo. Era que quando ele fosse fazer isso, ele se tornasse um amalequita. Ou seja, ele fosse acabasse sendo impulsionado por aquilo que impulsionava os amalequitas a estarem sempre em pelejas e guerras. E ele disse: você vai se tornar como as outras nações que simplesmente usam a força para engordar, usam a força para enriquecer, usam a força para oprimir. Eles usam a força completamente desassociado da ideia da minha justiça. Eles nunca estão em causa da justiça. Agora Saul se tornou um amalequita, não é? Entre aspas, não é? Saul está agindo exatamente como os amalequitas agiam, razão pela qual Deus colocou sobre eles o seu juízo final, não é? E Deus está dizendo: nós temos que parar com isso. E o que Saul fez foi se transformar num amalequita. Saul se adaptou e, portanto, Israel estava se adaptando ao violento status do mundo em que eles viviam. O status quo do jogo do poder do mundo. E então diz: eu te rejeito como rei. Não é? Eu não levanto homens para ser como o mundo para acharem que os meios de poder do mundo são os meios de poder que eu uso. Então, antes de continuar, a gente tem que lidar com algo, obviamente, não é? Sempre que há pelejas, conflitos, ou guerra entre nações, ou numa sociedade, há pessoas a favor e contra. Há pessoas que acham que realmente você pode simplesmente deixar o mal fluir e tudo ficará bem. Essas pessoas, é óbvio, não enxergam o seu próprio coração nem do homem, não é? Para acharem que realmente você pode deixar o mal quieto, que ele vai morrer. Mas o mal quieto não morre, o mal quieto cresce, não é? E se você simplesmente falasse que amanhã não existe mais a polícia, não pense que a sociedade ia continuar todo mundo funcionando bem. Nós vimos no Brasil várias vezes, quando houve greves da polícia, como pessoas que pareciam comuns começaram a invadir, roubar televisões nas lojas, pilhar. E isso durante poucos dias. Imagina se ficasse um ano sem, não é? Logo, logo, os mais fortes estariam agindo exatamente como os amalequitas. E esse mundo que a gente enxerga aqui tão graficamente. Então, a Bíblia desafia tanto aqueles que têm essa visão totalmente
inadequada do coração do homem, da escuridão e da maldade, que, como nós vimos, até grandes autores seculares enxergam e agora não sabem como lidar com isso. Como também mostra o perigo de quando você vai resolver os problemas que precisam ser corrigidos para que uma sociedade exista, você mesmo não se torne parte daquele problema, não é? Como Saul acabou se parecendo com os amalequitas e tudo era só um jogo de poder. E aqui está o que você diz. Esse texto realmente disse: se você é contra, simplesmente, se você tem uma ideia dourada a respeito dos homens, você é um tolo. A força é necessária, tanto numa sociedade como entre países. A ideia de que se um país ficasse ali sem nada, sem capacidade militar, outros países também ficariam, é uma tolice. Foi assim que a Segunda Guerra Mundial se tornou tão difícil de ser vencida. Enquanto uma parte se armava poderosamente, a outra achava que com discursos iam simplesmente conseguir um abraço da paz. E quando viram o quanto o outro lado estava armado e belicoso, não tinham armas suficientes para conter Hitler e etc. Então foi necessário muitos anos, muito mais mortes pela fraqueza dos homens que estavam no poder naqueles dias, como Chamberlain, e não fazer nada a respeito da violência de homens contra outros homens não está ligado de forma nenhuma a nenhum tipo de definição de amor. É o oposto. Mas se você for a favor, como deve ser, é melhor entender o texto em que os próprios meios com que você luta contra isso podem se tornar também parecidos com aquilo que é combatido. E, portanto, quando uma nação vai à guerra ou quando o mal precisa ser contido, nós devemos pensar que essas duas coisas estão constantemente sob perigo de acontecer. Ou você achar que simplesmente você pode deixar o mal e só ter discursos e ações sociais contra o mal, achando que realmente o problema do homem é um problema apenas externo, como aqueles pensadores anos 60, 70, 80 pensaram, mas você acaba se deparando com um mal muito mais complexo no coração do homem. Você está se enganando, porque o que a gente realmente aprende aqui é que Saul estava nesse lugar onde era necessário conter aquela maldade, aquela violência, mas havia o perigo de Saul também se tornar alguém atraído em se tornar como quem ele devia combater. Então a resposta é que Saul, ele não via que ele se tornou como os amalequitas. Ele desenvolveu um padrão de auto-engano. E aqui está como o texto transmite isso. Observe, por exemplo, no versículo 19, a pergunta: por que você não obedeceu às instruções do Senhor? No versículo 20, Saul volta e diz: mas eu obedeci às instruções do Senhor. Agora, a língua hebraica é diferente da nossa língua, não é? Na verdade, a maioria das línguas antigas são diferentes das nossas línguas modernas. Ela era mais, e aqui no caso o hebraico, era mais metafórico do que a nossa. A nossa linguagem é bastante abstrata. Não há palavra para obedecer em hebraico. Não é? Quando você lê aqui, por que você não obedeceu às instruções? Essa palavra não está lá no original, não é? A palavra é obedecer. Em qualquer lugar que você veja em seu texto em português, obedeça, o que o texto hebraico realmente diz, é o que Samuel está dizendo: por que você não ouviu ao Senhor? Não é? Saul volta e diz: mas eu ouvi o Senhor.
Então você vê, a nossa língua tenta trazer isso para... porque você não obedeceu, mas essa palavra não está lá. Samuel volta e diz: você disse que ouviu, e talvez tenha ouvido, mas escutado, mas você não ouviu Deus. Não é? Ouvir o Senhor é melhor do que sacrificar. E atender, você vê que a maioria das nossas versões diz obedecer, não é? Como eu disse, o que não é exatamente o que está lá. Ouvir ao Senhor é melhor do que sacrificar. E atender, compreender verdadeiramente, ser afetado pelo que você ouviu, é melhor do que a gordura de carneiros, é melhor do que o culto em si, o culto externo. Em outras palavras, o que o texto está dizendo é simplesmente que você pode, é óbvio, escutar, mas não ouvir a Deus. Você pode saber que algo está errado, e não é muito difícil saber que algo está errado. Grande parte das coisas nós sabemos que está errado pelo que Deus colocou em todos os homens, e nós então aqui sabemos muito mais porque temos a revelação de Deus. Então você pode saber que algo está errado e ainda assim em outro nível não saber isso. Ou seja, você pode saber que é errado num nível e num outro nível não saber. Isso é estranho, porque nós estamos falando da mesma pessoa, do mesmo coração, da mesma mente, e o nome disso é auto-engano. É a capacidade de enganar a si mesmo. Então deixe-me dar uma espécie de definição. O coração humano, teu coração, como você nasceu, o meu, o de todos os homens, tem uma capacidade quase ilimitada de esconder a verdade de si mesmo, se a verdade for dolorosa para nós. Se alguma verdade for dolorosa para nós, nós temos uma capacidade de esconder ela de nós mesmos. Então é possível ouvir, mas realmente não ouvir. É possível saber algo e ainda não saber, porque você não quer saber. Essa é a capacidade do auto-engano descrito na Bíblia. Não é? Como a verdade é dolorosa, você não quer saber. Então você ouve, mas você não ouve. Então me deixe dizer por que é tão importante saber isso, entender isso. Há muitos anos a filosofia tem estudado e enfrentado a questão da auto-ilusão. Isso é importante. Por que isso é importante? Porque durante tanto tempo a filosofia se debruçou a respeito disso. E aqui está o porquê e por que é tão importante. O auto-engano não é a coisa mais terrível que a gente faz. Não é? Pelo menos quando a gente olha assim. Você pode estar fazendo isso agora e você não parece estar fazendo nada terrível. O auto-engano não é a coisa mais terrível que a gente faz, mas ele é a razão das coisas mais terríveis que a gente faz. Portanto, sem o auto-engano, as coisas mais terríveis não aconteceriam. Então, apesar de ele não ser a coisa mais terrível para nós que a gente faz, ele certamente é a razão pela qual a gente consegue fazer as coisas mais terríveis. Então, o auto-engano não é a pior coisa que você pode fazer, mas é o meio pelo qual você pode fazer as piores coisas. Sempre que você faz as piores coisas, o meio que você usou foi o auto-engano. Só ele pode nos levar a fazer as piores coisas. Porque sabemos que há uma capacidade quase infinita em nós, não diríamos infinita porque nós não somos infinitos, mas não conseguimos ver o limite dessa capacidade no homem. Então há uma capacidade quase infinita de escondermos de nós mesmos o que sabemos ser realmente verdade, contanto que aquilo seja doloroso para nós de alguma forma. E para justificar coisas que nós sabemos que estão realmente erradas em nós. Saber e não saber ao mesmo tempo é o jogo dos nossos corações. Não saber algo que realmente sabemos porque nós não queremos saber. Porque é doloroso para nós sabermos aquilo. Então existe essa capacidade quase infinita de ir nessa direção. E essa capacidade que explica como tantas pessoas
decentes, não é? Podem fazer coisas maléficas tão incríveis, tanto do ponto de vista mais radical na vida, no mundo, como no ambiente da igreja, como no ambiente do trabalho, como no seu lar. Coisas grandes e aparentemente pequenas, maléficas, elas são possíveis por causa disso. E essa é uma resposta à grande questão do nosso tempo, essa capacidade de auto-engano, essa questão do eu não tive escolha. Então, esse é o mecanismo no coração que esse texto diz. E isso é que faz Saul ter uma espiral descendente, sempre indo para baixo, quando ele começou como uma pessoa que você acharia decente, admiraria a certa humildade que ele apresentou, a capacidade de não se vingar daqueles que não o aceitaram. E a gente vê essa estrutura, a gente vê que Samuel vem ver Saul. E no verso 13, quando Samuel o alcançou, Saul disse... Agora, observe que Samuel não tinha dito nada, não é? Quando Samuel chega até Saul, Samuel não tinha falado nada ainda. Isso é muito comum. A primeira coisa que Saul diz quando ele encontra Samuel, antes de Samuel falar qualquer coisa, ele diz: eu ouvi a voz do Senhor. Eu só quero que você saiba, Samuel, que eu escutei o Senhor. Como eu disse na língua original, é o que é dito, eu ouvi o Senhor. E veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito, quando Samuel chegou, no versículo 13, bendito sejas tu do Senhor. Cumpri a palavra do Senhor, diz a versão aqui, mas no original, ouvi o que o Senhor disse. E agora, Samuel não tinha dito nada. Samuel só estava chegando. Samuel não tinha falado nada a respeito se ele tinha feito ou não tinha feito o que Deus diz. O que isso significa? O que significa simplesmente é que quando Saul diz a primeira coisa antes de Samuel dizer qualquer palavra para ele, e ele chega e diz: eu ouvi o que o Senhor disse, o que significa que ele sabe que não. Ele sabe que não ouviu de fato. Ele sabe, e eu diria, ainda não sabe, porque ele não quer saber. E isso é o problema, é o mecanismo no coração. Parece a princípio que seria impossível, ele sabe e ainda não sabe porque ele não quer saber, mas é o que o auto-engano é. É como ele funciona, é como ele pode estar operando agora, hoje, no teu coração, ou pode ter operado já no seu coração nesse dia. É a habilidade de justificar as coisas que você sabe que não estão certas. De saber, mas não saber. Porque você tem uma habilidade de justificar aquilo que você já sabe que não está certo. É por isso que ele, ao mesmo tempo, não esperou Samuel falar, mas ao mesmo tempo ele se convenceu de que ele tinha obedecido a Deus. E deixe-me dar exemplos, alguns mais sérios e outros não sérios, porque o importante é que você vai ver que nas grandes coisas, nas pequenas coisas, o importante é o mecanismo, é como ele funciona. Ele não importa se ele está operando em níveis que você acha menos importante ou mais. Eu ouvi alguém contando que saiu de férias e que ele nunca fazia viagens longas de carro com a sua esposa, a não ser uma vez por ano, quando eles saíam de férias. E ele disse que sempre um problema que ele tinha é que quando ele entrava no carro e sempre, em algum momento das férias, das viagens que eles faziam de carro, a esposa dele dizia para ele: você está ouvindo esse barulho? Você está ouvindo esse som? Eu acho que há algo de errado com o carro. Acho que o carro está com um barulho meio estranho. Acho que precisamos parar, né? E precisamos ver que barulho é esse, o que está de errado. E ele disse que ele sempre dizia: querida, sempre teve esse barulho. Sempre foi assim. E depois ele disse que ligava o rádio bem alto para que o barulho não ficasse sendo ouvido, e a esposa dele insistindo. Por quê? Ele
não queria acreditar que havia algo errado no carro. Isso traria um monte de problemas e falaria coisas a respeito dele. Então, ele sabia e ele não sabia, ele não queria abraçar aquela realidade. Você simplesmente então faz o que ele faz, ele aumentava o volume do rádio. Ele fica alto, eu não escuto barulho e está tudo bem. Não é? Como quando eu estava falando antes, você vê o mal na sociedade, na cidade, você simplesmente acha que você, de maneira paliativa, não é, manda uns assistentes sociais pelo mundo e o mundo vira um lugar em que todos os homens vencem o egoísmo e todas as coisas maléficas que desde o princípio, desde a primeira família, estava lá no seio dela, um irmão matando o outro, desapareceriam. Ou, por exemplo, um outro exemplo seria um pouco acima, né? Um pai tem um filho que, vamos dizer que ele está no colégio e ele é excelente em alguma área, ele é excelente atleta, não é? E se destaca, e o seu filho é excelente, e o pai tem um orgulho muito grande do filho, por alguma razão, ou então ele é excelente, intelectualmente, ele é o melhor atleta da escola, ou ele é o melhor em desenvolvimento intelectual, mas ele não para em nenhuma escola, ele está sempre trocando de escola. E a razão disso é porque em todas as escolas ele acaba sendo acusado por alguns alunos de roubo. Não é? E cada vez que ele é acusado de roubo, o pai invade a sala do diretor, né? Hoje em dia isso cada vez é mais comum, né? E ele diz que todas aquelas coisas são calúnias, o professor é incompetente, os outros alunos estão mentindo, tudo está contra o seu filho, porque o seu filho é um grande atleta, ou porque ele é muito inteligente, e ele está sendo perseguido, meu filho está sendo perseguido, e ele tira a criança de uma escola, mas em casa ele tranca tudo, ele não deixa dinheiro por lá, porque ele sabe, mas não quer saber, portanto ele não sabe, não é? Você vê que em casa ele toma cuidados para que o filho não pegue as coisas, mas ele não quer saber. Perto do final da Segunda Guerra Mundial, a primeira cidade que teve um campo de concentração libertado pelos aliados foi Ohrdruf, na Alemanha, não é? E quando os soldados aliados chegaram no campo de concentração, vários prisioneiros ainda estavam vivos, milhares tinham sido mortos e morreram também em que ficou famoso, né? Tem livros, tem filmes a respeito das longas marchas da morte. Ou seja, quando os aliados começaram a chegar próximo do campo, aquelas pessoas que lá trabalhavam 14, 15 horas por dia, não recebiam alimento adequado, morriam de toda espécie de doenças, às vezes tinham só um pouco de palha, né, em cima de estrados para dormir. Essas pessoas foram forçadas a fazer marchas de um campo de concentração a outro no meio do inverno. Não é? E quem não conseguisse, quem caísse, quem era assassinado. Então é uma marcha da morte, além de haver uma quantidade enorme de morte no campo. E os guardas, na esperança de se livrar da evidência que eles tinham, do que eles tinham feito nos últimos dias, além de promover essas marchas, eles exumaram milhares de corpos de uma vala comum, onde eles enterravam os corpos, e eles tentaram fazer piras com muita madeira, para queimar tudo, queimar todos os corpos, em vez de deixar lá aquelas valas lá que acabar sendo descobertas. Eles tentaram queimar os corpos, e alguns desses tinham acabado de ser acesos quando os aliados finalmente
chegaram. Nem todas as piras tinham sido acesas e consumido todos os corpos. E os guardas, na maioria, foram embora e deixaram aqueles corpos empilhados com madeira, às vezes uns com fogo já aceso, outros não. E quando os soldados aliados chegaram lá, eles viram algo que não tinham visto, nada parecido em toda a guerra. E olha que foi uma guerra terrível. E 2 horas depois, o general George Patton, que é um dos generais mais importantes na guerra, né? Tanto no campo da guerra na Europa, quanto na guerra no Pacífico, e um grande general, dos mais famosos. Ele tinha alguns apelidos. O George Patton, o general, velho sangue e tripas, de tudo que ele presenciou, de cada batalha que ele chefiou, não é? Ele morreu ainda lá na Alemanha, com 60 anos, em 1945, não é? No final da guerra, em Heidelberg, na Alemanha ocupada. E esse general, que tinha chefiado as maiores batalhas, tanto no Pacífico quanto no fronte europeu, ele entrou, ele olhou aquilo tudo e George Patton vomitou. Ele ficou totalmente chocado. E não era eu e você, era alguém, um general que viveu grandes batalhas. E o que Patton fez no dia seguinte, após questionar os prisioneiros que ainda estavam vivos no campo de concentração, esses prisioneiros disseram: os soldados, eles diariamente, à noite, eles iam até a cidade próxima, né? E eles bebiam, e lá ficavam bêbados, se gabavam e namoravam, enfim, né? E o povo da cidade sabia o que estava acontecendo aqui. E então George Patton quis conversar com as pessoas da cidade, não é? E as pessoas da cidade disseram: não, nós não sabíamos o que acontecia. Acontecia essas coisas e estamos horrorizados. George Patton disse o seguinte: bem, eu não sei se vocês sabiam, quantos sabiam, quem sabia e quem não sabia, mas uma coisa a gente vai fazer amanhã. O prefeito da cidade, sua esposa e todas as pessoas fisicamente aptas amanhã, de manhã, vão se apresentar. E vocês vão cavar a sepultura individual de cada corpo que nós achamos naquele campo. Vocês vão enterrar cada um daqueles corpos, cada um dos habitantes, com o prefeito e com a sua esposa, todos, ninguém vai ficar de fora. Então os habitantes passaram o dia inteiro cavando sepulturas para colocar os corpos. Naquela noite, é óbvio que todos os corpos não foram enterrados naquele dia, mas eles passaram o dia inteiro fazendo aquilo, tendo que fazer as sepulturas, pegar os corpos, enterrar os corpos, e naquela noite eles voltaram para casa. E é óbvio que o trabalho não estava feito, e o prefeito e a sua esposa se enforcaram. E eles deixaram apenas uma nota, um bilhete, e o que estava escrito no bilhete era apenas isso: não sabíamos, mas sabíamos. Foi o bilhete de suicídio que o prefeito e a esposa deixaram. Nós não sabíamos, mas sabíamos. Esse é o mecanismo. O mecanismo que permitiu que pessoas muito decentes de uma cidade se tornassem cúmplices daquele terrível mal. É o mecanismo que nos impede, me impede de admitir qualquer verdade dolorosa para mim mesmo. É o que impede aquele homem de admitir que há um problema no carro. É o mesmo. Você vê, é o mecanismo que esse mal incrível, não é, que nós descrevemos, é o mesmo mecanismo, não importa. Você pode estar chocado com essas pessoas que moravam perto desse campo de
concentração, mas é o mesmo, não é? E é a mesma coisa que faz você sentir que há algo de errado em seu corpo e você prefere, aquela verdade é dolorosa demais para você e você prefere encontrar uma explicação que faz você saber e não saber. Nós temos essa capacidade enorme, quase infinita, de esconder de nós mesmos verdades que são dolorosas para nós. Verdades que simplesmente nós não queremos admitir. Verdades que, se admitidas, doeriam muito e fariam a gente enfrentar coisas que nós não queremos, e nós temos uma capacidade enorme, e a raiz de todo mal enorme está nessa capacidade. Tanto de um pai tirar o filho de várias escolas, quando ele é acusado de roubo, fazendo um drama danado, não é? Quando que em casa ele deixa a sua carteira guardada, não é? Como quando esse prefeito e a esposa do prefeito podiam viver durante anos uma vida normal, com aquelas coisas acontecendo tão próximas. O propósito, a propósito, há muitos exemplos de como você pode fazer isso. Não existe apenas uma maneira de fazer isso. E esse é o problema. Aqui na vida de Saul você vê um par disso, um casal, disso que faz parte desse mecanismo. E a gente pode dar apenas uma olhada para eles. Saul nos dá um par disso. Por exemplo, um deles é a transferência de culpa. Observe que Samuel diz no versículo 14: o que é, pois, esse balido de ovelhas nos meus ouvidos? O que é esse mugido de vaca? Porque, como nós vimos, quando Samuel chegou, Samuel não tinha falado nada. Saul chegou e falou assim: eu ouvi o Senhor, eu ouvi tudo que o Senhor disse. Como ele usou a palavra ouvir, Samuel foi colocou o dedo na ferida de uma maneira muito interessante, né? Você ouviu o Senhor? Que mugido de vaca é esse que eu estou ouvindo? Então, que eu vi, que barulho é esse de gado que eu estou ouvindo? Parece-me que se você tivesse ouvido o Senhor, eu não estaria ouvindo o que eu estou ouvindo. Mas o que eu estou ouvindo parece que desmente você ter ouvido. E é muito interessante, em hebraico, o que Saul diz escutei a voz do Senhor. Não é? Como eu disse que a palavra obedecer não há lá. E Samuel está dizendo: se você ouviu a voz do Senhor, por que eu ouço a voz, entre aspas, desses animais? Essas duas coisas não poderiam estar acontecendo. Se você tivesse ouvido a voz do Senhor, eu não estaria ouvindo o som, né, as vozes, entre aspas, desses animais. O que Saul disse? Os soldados trouxeram. Os soldados quiseram guardar. Na verdade, em hebraico, ele nem mesmo usa a palavra soldados. Ele diz um plural vago de terceira pessoa. Eles pouparam. Assim, você sabe, Samuel, como essas pessoas são, esses soldados, eles guerrearam e alguém os trouxe. Eu nem sei quem é eles é indefinido, né? Agora essas coisas estão aqui. Outro dia eu estava dizendo para alguém, esse negócio de eles, esse negócio de transferência, né? É muito comum. Por exemplo, eu sou pastor há muitos anos. Então, durante muitas vezes nesses anos, alguém chegava para mim e dizia assim: olha, há pessoas reclamando do horário do culto, do horário que acaba. Você está reclamando? É isso? Você está reclamando do horário? Não, eu não. Pessoas. Quem está reclamando? Me diz uma pessoa que está reclamando. Não sei o quê. Você vê, aquela pessoa provavelmente queria falar sobre o culto, mas ela queria transferir isso para outras pessoas. Normalmente essas pessoas, aquela pessoa não falava mais comigo a respeito disso. Sempre que, há pessoas falando isso ou fazendo aquilo. Quem são as pessoas? Você é essa pessoa? Não, eu não. As pessoas, quem são as pessoas? Então, porque
era simples, não é? Era usar esse mecanismo de transferência para dizer o que queria dizer, mas não queria enfrentar a realidade. Aqui está dizendo a mesma coisa. As pessoas, eles guardaram. Eu não é? Eles fizeram isso. Então, a outra coisa que é a fraqueza do mensageiro. Por exemplo, uma das coisas que é comum quando alguém, como aquela mulher diz, há algo de errado no carro, não ligue o rádio e aumente o som, porque há algo de errado mesmo. Há algo de errado no barulho. E ligar o som não vai resolver isso. É óbvio que ligar o som alto vai fazer você parar de ouvir o barulho, mas é óbvio que o barulho vai continuar lá, não é? E essa pessoa ali que fez isso, ele diria: agora, querida, você sabe que você é uma pessoa muito pessimista, não é? Você vê o copo meio vazio e eu vejo o copo meio cheio, não é? Você sempre teme o pior, eu não sou assim. E você é apenas uma pessoa que vê o copo meio vazio. Provavelmente, se há um barulho, não há nada de errado com esse barulho, não é nada assim. Ou, como nós vimos do pai, né, o pai chega e diz: meu filho está sendo perseguido. Ele já foi de várias escolas, mas os professores, os outros amiguinhos perseguem. Ele é um melhor aluno, ele é mais inteligente, ou ele é um bom atleta, e todos os meninos estão com ciúme dele. E pode ser verdade, não é? Mas isso não significa que o seu filho não é um ladrão. Pode ser que as outras pessoas invejem a capacidade intelectual dele e que invejem suas capacidades atléticas. E isso pode ser verdade, mas não anula o fato de que ele possa ser ladrão. O fato de nós encontrarmos o defeito no mensageiro não anula automaticamente a questão. Não é? Eles são ciumentos, talvez eles sejam invejosos, não é? Mas não significa que o filho dele não é um ladrão. O que você faz é aumentar o som do rádio, como se isso fosse resolver o problema. Você se concentra na fraqueza do mensageiro, não é? Você coloca a sua atenção na fraqueza do mensageiro, em vez de isso você devia saber se aquilo é verdade ou não. Você sabe que aumentar o som do rádio não para com um barulho estranho no carro, e nem o fato de outras pessoas serem ciumentas quer dizer, ou invejosas, que o seu filho não rouba. Essas duas coisas, uma coisa não elimina a outra, não é? E a gente pode olhar outro exemplo rápido, né? Saul disse: sim, eu sei, eu guardei os animais e tudo mais, mas nós vamos fazer um grande sacrifício ao Senhor. Na verdade, isso é um grande culto, né? O sacrifício era o culto, era o que nós estamos fazendo nesta manhã. Aqui ele se esconde atrás da moralidade, da religiosidade. É assim que ele está aumentando o som aqui. Ele diz: Samuel, nós vamos ter esse grande culto, eu quero que você pregue um sermão, Samuel. Vai ser uma bênção. Ainda bem que você chegou, não é? Você, o maior profeta de Israel, porque a gente vai fazer um grande culto. E Samuel, óbvio, não aceitará nada disso. Nós sabemos que Samuel vai fazer o que Deus tinha dito, o que era para ser feito, não é? E assim, você vê esse mecanismo, ele funciona num pai com filho, no cara do som do carro, que parece pequeno, mas esse mecanismo, ele faz o homem perpetrar as piores coisas. Ele não é a pior coisa, ele é a maneira pela qual as piores coisas se manifestam. Os pistoleiros da máfia, eles podem dizer: bem, sim, eu mato pessoas, eu sou um matador um pistoleiro da máfia, mas eu sou bom para minha mãe. Não olhe para isso, veja o todo que eu faço. Eu cuido da minha família,
eu sou um bom pai, cuido da minha mãe que é viúva, e muitas pessoas são beneficiadas, apesar de eu ser quem eu sou. Então essa é outra forma de você colocar isso. Por outro lado, as pessoas, não o matador da máfia, né, mas as pessoas religiosas usam a religião como forma de enganar a si mesmo do que está errado com elas. E elas dizem, sim, claro, eu gasto muito dinheiro comigo mesmo. Para mim, dinheiro é uma coisa complicada, ele ocupa um lugar no meu coração. Eu penso que dinheiro é só para impulsionar a mim mesmo, ou eu realmente oprimo os meus funcionários, ou eu ultrapasseio nos formulários de imposto, ou eu traio a minha esposa. Mas olhe, eu estou tentando, eu oro o tempo todo, eu estou no culto, eu estou num processo, não é? E essa pessoa diz, eu estou tentando, ele está se escondendo atrás da sua religiosidade. Elizabeth Elliot, que tem uma história de tanto sofrimento, né? Desde o martírio do seu esposo e depois todos os acontecimentos na vida dela, ela conta uma história num livro dela, e ela diz que na casa dela eles tinham, as crianças, ela, os irmãos, eles brincavam com os sacos que a mãe e o pai deixavam debaixo da pia, e eles tiravam aqueles sacos de lá e faziam todas as peças de brincadeiras com aquilo, e depois que terminava, eles colocavam no lugar. Não é? E ela disse que o irmão dela, chamado Tommy, tirou todos eles e depois de usar, de brincar, deixou tudo bagunçado. Então ele estava na sala praticando piano, não é? E uma das maneiras pelas quais ele praticava piano era tocando hinos, não é? E os pais chegaram e viram aquelas sacolas espalhadas por todo lugar. E eles disseram, Tommy, entre aqui agora mesmo. E o Tommy, ela disse que respondeu assim, não posso, estou cantando louvores a Jesus. E Elizabeth, ela te disse que seu pai entrou e disse, não adianta cantar louvores a Jesus quando você está sendo desobediente. Porque obedecer é melhor do que sacrificar, do que cultuar, simplesmente. Você vê, o mecanismo funciona com crianças. Ele achava que realmente estar no piano tocando louvores para Jesus era uma forma de transferência, não é? Da culpa dele de alguma forma. Agora, por outro lado, existem milhões de pessoas se escondendo atrás do fato de que são assim, como forma de dizer, veja, as coisas estão bem comigo, eu estou aqui no domingo de manhã, não estou. A propósito, por outro lado, existem todos os tipos de pessoas não religiosas, que não têm nenhuma relação com a palavra de Deus, que olham para todos os hipócritas, não é? Segundo eles, e diz, estão vendo? É por isso que eu preciso, eu não preciso do evangelho, eu não preciso dessas coisas. A religião é uma força de auto-engano. Você vê, muitas pessoas estão usando a religião como auto-engano, e é verdade. E é uma força de auto-engano para muitos no mundo. Saul está usando aqui o culto como uma forma de auto-engano. Mas você diz, mas você está trapaceando nos seus negócios. Ele diz, bem, eu não sou como aqueles caras no mercado financeiro. Eu posso lá nos meus negócios não ser lá o modelo de honestidade, mas eu não sou como aqueles caras no mercado financeiro que desviam centenas de milhões, não é? Eu não sou como aqueles que deram aquele golpe na Enron e eles disseram, eles deixaram mesmo o mecanismo funcionar.
Porque aqueles caras da Enron que enganaram milhões, eles vão dizer, bem, sim, eu estou enganando centenas de milhões de pessoas, mas pelo menos eu não matei ninguém. Nunca matei ninguém. Eu não sou como a pessoa mafiosa, que mata pessoas. Agora, o que dizem os mafiosos? Lá o matador da máfia, ele está dizendo, bem, sim, eu mato as pessoas, mas eu não sou como Hitler. Eu só mato pessoas que realmente merecem morrer. Eu só mato pessoas mais. E o que Hitler disse? Esse é o problema. Eu, por exemplo, não sei o que Hitler disse. Mas nós sabemos que ele tinha razões que faziam ele saber e não saber. Ele diria que os judeus oprimiram economicamente, de alguma razão, de alguma forma, os alemães durante um tempo. O que ninguém disse eu sou mau. É por isso que eu fiz, foi maldade. Ninguém disse eu sou mau, mas pessoas, entre aspas, decentes, chegam às maiores crueldades por essa capacidade. Que você está vendo em Saul, que você viu naquele prefeito e na sua esposa. Nós não sabíamos, mas sabíamos. Todo coração amargo tem algo assim para dizer. Tem alguém para apontar. Essa capacidade em nossas vidas torna possível para as pessoas aparentemente legais e decentes irem às mais profundezas absolutas daquilo que Saul mergulhou e agora acabou a história, não é, na maior tragédia. Então, enquanto você estiver identificando esse mecanismo funcionando em sua vida, enquanto você estiver acabado com ele, enquanto você não acabar com isso, você será capaz de qualquer coisa. A sua vida espiritual pode ser um caos, você vai ser capaz de muito mais do que você a princípio achou que seria. O mesmo mecanismo está funcionando em todas essas pessoas. O coração humano tem essa incrível capacidade de se enganar, de esconder de si mesmo a verdade que é muito dolorosa, de justificar as coisas que você sabe que estão erradas em seu coração, de tal maneira que você está sempre pronto, sempre atento. Antes de Samuel falar, Saul tinha algo a dizer e saber algo que você não quer saber, porque é muito doloroso para você fazer isso. Então, como nós encerramos isso, qual é a solução para o auto-engano? Em primeiro lugar, você terá que saber por que certas verdades são dolorosas para você. Você vai ter que perguntar por que você consegue ouvir muitos sermões sobre assuntos e determinado assunto você não gosta. Por que essa verdade é dolorosa? Por que nem todas as verdades são dolorosas para você? Porque nem sempre as verdades são dolorosas igualmente para todos. Não é? O primeiro passo é você perguntar, é você saber por que aquela verdade específica é dolorosa para você. Por que Saul achou isso tão difícil de entender? Eu disse que o auto-engano é a capacidade quase infinita do coração do homem de esconder de si mesmo a verdade que é dolorosa demais para si. Então a questão sempre é começar sabendo por que aquela verdade é dolorosa para mim, mas por que essas verdades específicas, diferentes da vida de cada um de nós, são dolorosas para nós. Existem muitas verdades que não escondemos de nós mesmos. Existem muitas verdades que nós não usamos o auto-engano para com elas. Não é? E existem outras verdades que a gente sequer pode aceitar. Se o pastor pregar, se aquilo chegar, eu estou ofendido. Eu começo a criar uma teia, não é, de saber e não saber. E quais são as verdades dolorosas na sua vida? Isso deve fazer você ficar atento em vez de aumentar o som do rádio. Não é? Você deve se perguntar por que essa verdade é dolorosa para mim. Porque para certas pessoas elas não são dolorosas como são para mim? Porque para elas outras verdades são dolorosas? A resposta é onde Samuel diz a Saul, de maneira muito interessante, no versículo 17. Samuel diz assim a Saul: embora você já tenha sido pequeno aos seus olhos, Deus não te ungiu rei
Você já foi pequeno aos seus olhos, mas o Senhor o tornou grande. Em outra versão aqui, e disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça da tribo de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel. Agora, por que ele diria isso? Porque no verso 12, quando Samuel estava procurando por Saul, é dito assim: Saul foi para o Carmelo, lá ele ergueu um monumento em sua própria honra, em sua própria homenagem. Deu meia volta e foi a Gilgal. E é o capítulo 15, verso 12, né? Agora, por que Saul se aproveitou do saque para ficar rico? Por que ele levantou um monumento para ele mesmo? Porque Saul manteve Agag, o rei dos amalequitas, vivo. Você sabe por quê? Porque se você mantiver o rei dos amalequitas como seu prisioneiro, você se torna rei de reis. Então o rei da Babilônia, por exemplo, ele ia conquistando reinos, ia levando, por exemplo, como levou o rei de Judá, para o seu reino. Porque ele era rei de reis. Ele tinha, como agora seus servos, grandes reis. Isso, é óbvio, colocava ele meio como um imperador. E agora as pessoas tinham que respeitar ele de uma forma ainda mais elevada. Samuel diz: Saul, você era pequeno aos teus olhos, e Deus te fez grande, te fez rei. Por que você manteve a pilhagem, os recursos? Por que você construiu um monumento em sua própria homenagem? Por que você está mantendo Agag em vez de ter matá-lo como era para você fazer? Por que você está tentando se tornar grande? Por que você ainda está tentando parecer ótimo para as pessoas à sua volta? Por que você ainda está tentando se convencer de que você é ótimo e grande? A única resposta é que ele ainda é pequeno aos seus próprios olhos. E a única razão possível para ele estar fazendo todas essas coisas, Deus disse: eu posso deixar você usar força, mas ele transformou a força, a sua vitória militar, numa tentativa de ele se sentir ótimo, se sentir grande. Essa é a razão pela qual Samuel pode dizer: sua arrogância é uma forma de idolatria. Não ouvir Deus é idolatria. Aqui está o que deu errado com Saul, e aqui está o que deu errado conosco, para nós encerrarmos. Esse porque Saul caiu em auto-engano. Esse porque o auto-engano é um mecanismo poderoso no coração do homem. E porque você e eu fazemos o mesmo, não é? E é por isso que a Bíblia está tão cheia de ensino a respeito disso. Se Deus é, como você sabe, grande, não é? E se você conhece o seu amor, se você sabe que ele te valorizou, entre aspas, por sua graça soberana, para fazer um monumento da sua graça em você que era indigno, se você sabe que Deus, então, na eternidade te escolheu e com isso, é óbvio, te honrou de maneira graciosa, que Deus se agrada de você, que Deus te ungiu com o seu favor, não é? Então você pode lidar com as más notícias sobre qualquer outra coisa, porque as más notícias nunca chegam a você nas raízes do que você é. Você pode lidar com qualquer verdade que aparentemente seria dolorosa, mas se você for um pai e o monumento da sua honra for o seu filho, você não vai poder admitir que ele rouba. Se a base do que faz você se sentir bem é o fato de ter criado um ótimo filho, então essa verdade é dolorosa demais para você. Você vai aumentar o rádio, você vai aumentar o som, você vai trocar seu filho de colégio, não é? E se esse grande filho for o próprio monumento que te dá honra, então você não vai querer, você vai saber e não saber, não é? Na verdade, isso opera em nós até mesmo no nível inferior. Eu vi a pessoa dizendo isso, que fazia isso, que durante anos, que quando a esposa falava sobre o carro, ele aumentava o som, e ele nunca queria admitir que havia algo errado,
ele percebeu que isso tinha algo a ver de errado com ele, porque existe todo tipo de coisas que são ruins, mas você aceita. E ele disse, aquele homem disse, eu tive que pensar sobre isso finalmente, eu descobri. Ou seja, havia muitos lugares onde eu morei, muitos lugares onde os homens sabiam consertar os carros, não é? Mas eu morei por muito tempo em lugares como esses e eu não sabia. E se uma esposa falasse para eles assim, olha, está um barulho esquisito no carro, eles na mesma hora falariam, é mesmo, né? Espera aí que eu vou parar para ver. E eles iam lá, abriam o capô do carro, olhavam alguma coisa, olhavam outra e diziam, isso aqui é a repimboca da parafuseta que está fora aqui, vamos dar um jeito aqui. E ele disse que ele não sabia fazer nada disso, não é? Portanto, quando a esposa dele dizia que havia algo errado no carro, o que ele ouvia em seu coração é, você é insuficiente, você, de todas as pessoas aqui, você talvez seja o único que não sabe ir lá e olhar e saber o que há de errado com esse barulho. O importante é que você vê que esse mecanismo ele opera das maneiras mais comuns, as maiores, mas não é diferente. O mecanismo que está trabalhando aqui não é diferente do mecanismo no coração de Hitler. Não é. O pai é pequeno aos seus próprios olhos. Então ele não consegue aceitar que o filho que faria ele se sentir grande seja um ladrão. Essas coisas eram os seus monumentos. Você vê que Saul, ele levantou um monumento para ele mesmo. Ele continuava se vendo pequeno aos seus próprios olhos. E ele queria fazer coisas que fizessem ele se sentir bem e grande. Então qualquer coisa, qualquer verdade que tocasse nisso, ele não podia aceitar. Era doloroso demais para ele. Ele sabia, mas ele realmente não sabia que Deus o tinha honrado. Ele falava sobre a graça de Deus, mas a graça de Deus nunca foi real na vida dele, de tal maneira que não era a base daquilo que fazia ele se sentir dar estabilidade ao seu coração. E ele sabia que foi agraciado pelos olhos de Deus, porque ele era de uma tribo pequena, ele não era de uma família importante, mas ele falava a respeito disso, mas ele não sabia realmente, de tal maneira que aquilo se transformou na base da sua vida, porque ele sabia, mas não conhecia realmente as boas notícias, ele nunca poderia aceitar as más notícias. Você só pode aceitar a má notícia, a verdade que toca exatamente aquela verdade dolorosa para você, que você não pode aceitar porque você não enxergou a boa notícia. Se você enxergar em como Deus te amou realmente na eternidade, você estará pronto para tocar naquilo que é egoísmo, orgulho, medo. Porque aquelas coisas não são maneiras de você ser aceito por Deus, ou de você se ver grande aos seus olhos. Se Saul realmente conhecesse as boas novas, ele podia ouvir as más notícias. Sabe por que algumas verdades são dolorosas para você e verdades diferentes para outros? Então, porque a graça não é real. Porque a minha ideia de me sentir bem, de autoestima, tem a ver com determinadas coisas e não com a graça de Deus. Então, aquelas coisas que são a base do que hoje as pessoas gostam de falar sobre autoestima, por exemplo, aquilo não pode ser tocado, porque se aquilo for tocado, aquela verdade é dolorosa demais para mim. Se eu realmente sei que minha honra está no favor imerecido de Deus, então está tudo bem em eu enfrentar as coisas que em mim são as más notícias. Então eu não sou capturado continuamente por esse mecanismo. Eu não vou me assustar por eu não ser como os caras que sabem abrir o capô do carro,
porque Saul sabia, mas não conhecia realmente a boa nova sobre o amor e o favor de Deus. Ele sabia, mas ele realmente não sabia no fundo do coração, nunca foi real para ele a graça de Deus. Como resultado, ele não podia admitir no fundo do coração a má notícia. Ele estava o tempo todo tentando mostrar como ele era grande, encontrar bases para ele se sentir bem, que não fosse a graça de Deus, porque algumas verdades são dolorosas demais para você ou para mim, de maneira diferente. Porque admitir que é inveja, orgulho, amor ao dinheiro continua. E uma vida que continua nesse mecanismo vai acabar mal, como a de Saul. Porque eu não posso dizer como Davi, que conhecia Deus muito mais do que Saul, dizer: pequei contra ti, fiz o que era mal aos seus olhos. Mas Davi conhecia realmente que Deus o havia amado. Então Davi podia ouvir as más notícias. Ele podia dizer: tem misericórdia de mim, ó Deus. Ele podia dizer com aquele homem: ser propício a mim, ó pecador. Se Deus não é sua honra, então alguma coisa vai ser. E qualquer coisa que tocar naquilo que é a sua honra vai ser a verdade dolorosa que vai fazer você aumentar o som do carro. Saber e não saber. Não é? E é o que fez aquele prefeito e aquela mulher fingirem que o que estava acontecendo não estava acontecendo. Era tão importante para ele o lugar que ele ocupava na Alemanha, a sua posição de prefeito. É dali que vinha. Então, era uma verdade dolorosa demais para ele admitir que, para ele estar naquela posição, ele estava fechando os olhos para atrocidades. Como resultado, isso estava arruinando a vida de Saul. Isso estava distorcendo sua vida, ele estava sendo cegado, ele estava descendo cada vez mais. Algo pode cegar você a vida inteira, mesmo ouvindo sermões sobre a graça de Deus. Portanto, a primeira coisa, se você quiser uma solução, é reconhecer que certas verdades são dolorosas demais para você para serem aceitas e enfrentar a realidade porque elas são dolorosas. Bem, qual é a solução para isso? Saul não percebeu o quanto ele era agraciado em ter sido escolhido por Deus para ser rei. Ele não entendeu o quanto Deus, sem ele merecer, o honrou. Isso não afundou em seu peito. Isso não foi a base do que fazia ele se sentir grato, feliz. Agora, nós não estamos aqui nessa manhã querendo zombar de Saul, ele morreu há muitos anos. Porque você e eu temos um recurso muito melhor do que ele para entender isso. E é assim que nós queremos acabar. Em Hebreus 10 diz assim: porque é impossível que o sangue de touros e bodes tire os pecados. Por isso, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e ablações pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz: sacrifício e oferta e holocaustos e ablações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse: eis que venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tire o primeiro para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido, o autor diz, santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez por todas. O que Hebreus está dizendo para fechar isso? Em primeiro lugar, observe que quando essas palavras de Jesus são ditas, elas parecem as mesmas palavras de Samuel. Porque Samuel disse: Deus, sacrifícios, isso não agrada a Deus, o que agrada a Ele é a obediência. Aqui está dizendo a mesma coisa. Jesus disse: tu realmente não queres os sacrifícios, queres a obediência. E isso é desanimador, não é? Se é isso que Deus realmente quer, nós estamos perdidos, porque nós podemos fazer um culto, mas nós sabemos que estamos muito longe de obedecê-lo de uma maneira que fosse aceitável, não é? E apenas se levante amanhã e diga que vai fazer isso, que durante toda a semana, no seu coração, na sua mente, em todo o tempo, vai obedecer a Deus. E você não passará muito tempo num dia sem perceber que você falhou miseravelmente. O escritor de Hebreus diz: não é que a obediência de Jesus torne Jesus santo. Jesus sempre foi santo.
essa é a sua condição eterna. A obediência dele não tornou ele santo. Ele diz algo incrível: a obediência dele nos torna santos. Como acima diz, sacrifício, oferta e holocaustos e oblação pelo pecado não quisestes, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse: eis que venho para fazer, ó Deus, a tua vontade, para te obedecer perfeitamente. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Na qual vontade, quem é santificado? Não Jesus. Na qual vontade, ele diz, nós somos santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita de uma vez por todas. Agora, como pode ser isso? Veja, Jesus Cristo foi grande, mas ele se tornou pequeno. Filipenses 12 fala que ele se esvaziou e se tornou servo e obediente até a morte de cruz. Embora ele fosse grande e ele seja um com o Pai, não é? Ele não se apegou a esse direito. Então, por viver a vida que nós deveríamos ter vivido e morrer a morte que deveríamos ter morrido, nós, embora pequenos, podemos ser grandes no coração de Deus, grande aos seus olhos, muito amados em Jesus Cristo. De acordo com o livro de Hebreus, quando Jesus Cristo viveu e morreu em nosso lugar, quando o Espírito Santo nos leva a realmente crer nele, o Pai nos aceita por causa do que Cristo fez, e isso literalmente nos livra da necessidade de qualquer sacrifício, não é? Literalmente, o que tudo isso significa? A Bíblia diz que todo crente que não é nada, na verdade foi tornado por Deus um rei, como Saul, não é? E vai reinar com Cristo para sempre. O crente mais humilde é um rei. 2 Coríntios 1 diz que o crente mais humilde é ungido. O que significa? Veja as coroações, veja as cerimônias de coroação, mesmo nos dias atuais, e a pompa na história, tudo isso não é nada perto daquilo que os filhos de Deus receberam em Cristo. Então você percebe que daqui a 1 bilhão de anos, qualquer um que realmente foi levado a Cristo estará governando e reinando com ele. E o Império Romano, ou os Estados Unidos, ou qualquer outra coisa assim, será um mero ponto longínquo da história, sem importância para nós. O conhecimento disso deve penetrar em nossos corações e nos libertar absolutamente. Você não vê como Ele te ama. Se você realmente sabe disso, a Bíblia diz, essa é a única maneira do mecanismo ser desligado. Se você sabe que Ele, embora grande, tornou-se pequeno por nós, embora pequenos, nos tornamos grandes naquilo que Ele fez, se você souber disso, se isso afundar em seu coração, se você ficar derretido por essa verdade nas suas entranhas, isso somente isso vai desmantelar o mecanismo da sua vida. Isso será a base de tudo o que você é, da sua paz. Então, você vai poder ouvir as más notícias. Só pode ouvir as más notícias aqueles que realmente creram na boa notícia. Senão, você você será pequeno aos seus olhos e sempre terá que fazer coisas que possam fazer você se sentir melhor. E ali o mecanismo vai funcionar, e por isso que algumas verdades vão ser duras para você, e você vai se auto-enganar. Não estou apenas dizendo que isso acontecerá automaticamente, você tem que trabalhar nessa verdade, olhar para essa verdade. O seu cônjuge pode perguntar, olha, qual o seu problema com o carro? E você pode ter que usar o evangelho para lidar com essa verdade. Por que eu reajo assim? E se isso vai desmontar o mecanismo, esse é o mesmo mecanismo que faz com que as piores coisas aconteçam. Que você não goste das verdades dolorosas em um sermão, enquanto outras não te incomodam muito. Esse é o verdadeiro rei
dos reis que não assumiu o poder, mas perdeu o poder, entregou a sua vida, não tirou vidas, mas deu sua vida para que pudéssemos tornar reis com ele. E se essa verdade penetra no nosso coração, ela nos liberta. Se Saul soubesse que ele era amado por Deus e que a graça o atingiu, então ele não precisava mais levantar monumentos para ele mesmo, como ele fez naquele dia. Ele não precisava querer se sentir um rei poderoso desobedecendo a Deus. Ele não precisava abraçar coisas que desonram Deus para se sentir bem consigo mesmo. E você implementa isso. Deixe ser franco aqui, não é? A igreja é um excelente lugar, e amigos espirituais, e quem sabe o seu cônjuge. Você precisa dessa informação vinda de outras pessoas. O auto-engano não é muito bem descoberto por você mesmo, porque ele é um auto-engano. Você precisa poder chegar para pessoas e perguntar o que de mais inconsistente você vê na minha vida, não é? E você, em vez de ter medo das coisas que expõem isso, você quer enxergar. E é assim que a verdade de Deus nos liberta. Nós pedimos que Ele nos liberte nos lugares em que as nossas próprias vidas mais praticam autoilusão. E é onde a verdade mais dói em nós e nos incomoda, é exatamente aonde a autoilusão se instalou. Somente quando a gente ouvir as profundezas do amor de Deus. Se Saul soubesse que era amado como Davi sabia, ele poderia dizer como Davi: pequei contra ti e fiz o que era mal aos seus olhos. Davi sabia que ele não era aceito por Deus por causa de alguma coisa boa nele que merecia isso. Então ele podia lidar com as coisas feias, ruins na sua vida. Então ele podia ser um homem que ia sendo transformado por Deus. Só o Evangelho pode fazer isso. Enquanto eu tenho alguma fonte de elevação ou de estabilidade para o meu coração que não é Deus, eu não posso lidar com as coisas mais dolorosas. Se a coisa mais importante que me dá estabilidade é o ser um grande pai, eu não posso lidar com o fato de que meu filho rouba. Eu não posso lidar com vários e vários fatos na vida. Eu posso lidar com outros, eu posso gostar de algumas coisas que a verdade diz, mas não tudo que ela diz, porque ela vai lidar com isso. Você vê, só a graça, só a oblação do corpo de Cristo é que me faz livre. Essa boa notícia, quando é real para mim, nada mais é duro demais ao meu respeito, porque eu não me baseio naquilo para ter autoestima, estabilidade. Eu tenho algo maior. Então eu posso lidar com o pior. Se nós não desligarmos o mecanismo, o nosso fim não será diferente do de Saul. Ele parecia alguém muito decente, ele foi descendo aos poucos, e como isso foi uma rede de auto-engano, ele nunca se sentiu realmente amado por Deus, e só o amor de Deus nos transforma. O mecanismo nunca foi desligado. Olhe para as verdades que mais são dolorosas para você, e você vai ver o mecanismo operando, e você vai poder realmente enxergar se a graça de Deus está ou não agindo no seu coração. E todos nós nascemos com esse mecanismo, e todos nós precisamos estar livres dele, e só a graça de Deus pode fazer isso. Vamos ficar de pé, vamos orar. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu
te darei.